Como eu prometi, vamos discutir aqui um pouquinho mais profundamente aquele videozinho do Instagram que vocês gostaram sobre os egípcios. A ideia, como vocês vão ver, é ser uma coisa caseira, não é ser profissional. Eu quero ter qualidade no conteúdo e não na estética. Então vamos começar com um filmezinho. Quando eu falei que infarto praticamente não existia, sendo uma raridade há pouco mais de 100 anos, alguns poderiam me questionar, mas espera aí, e os egípcios? De fato, a primeira descrição de um infarto está no papiro de Ebers, que foi Esse papiro de Eber, ele foi escrito em 1550 a.C. E é muito interessante que ele traz uma série de descrições de várias doenças e propõe um tratamento. Dentre elas, está aqui o infarto. Essa descrição, se você examinar um homem em busca de uma doença do coração e ele sente uma dor no braço esquerdo, no peito, indo para a cárdia, é a morte que o ameaça. escrito em 1550 a.C. E quando examinaram as múmias, recentemente em tomografias de alta resolução, É muito interessante que muito antes de examinarem as múmias com tomografia de alta qualidade e modernidade, lá atrás, em 1910, Mark Armand já fez autópsias, necrópsias nessas múmias, e ele percebeu que elas tinham muito comumente aterosclerose. E ele notou que as lesões eram realmente muito parecidas com as atuais, apesar de todo esse tempo passado, elas tinham um grau de conservação bastante razoável. E é muito interessante que naquela época devia ser até difícil fotografar as coisas. Todas as imagens de aterosclerose, como essa, muito bonita, são na verdade desenhos que eles pintaram à mão. De qualquer forma, esse assunto ficou esquecido por muito tempo, até que chegou o estudo do Horus, que foi o estudo que a gente relata aqui com as tomografias de alta resolução. Aqui, para você ter ideia, é uma reconstrução tridimensional desse estudo. Eu estou rodando, você vê aqui a parte do esqueleto, da múmia, as costelas. E quando a gente percebe esses pontinhos brancos, tudo isso aqui é calcificação de vasos por aterosclerose. Ainda hoje, um dos melhores marcadores para dizer se você vai ter um infarto ou não chama score de cálcio, que é quando você faz uma tomografia e analisa essas plaquinhas de cálcio do seu coração. Quanto mais plaquinhas, mais aterosclerose. E o que é interessante nesse estudo é que eles estimaram, por 3 métodos diferentes, é claro que nenhum é muito preciso, a idade das múmias. E eles viram que o grau de aterosclerose em múmias era muito grande, inclusive em múmias que tinham morrido com menos de 30 anos. Os cientistas ficaram chocados com o grau de doença Aqui cardiovascular que eles encontraram, no coração, concluindo que a na aterosclerose não é uma doença moderna. Se questionaram o que esses egípcios estavam fazendo para estragar suas coronárias. Baseando-se em pinturas e hieroglifos, nutricionistas inferiram que a dieta deles só poderia ser riquíssima em gorduras saturadas. Afinal, ela era baseada em carne, pato, pão, fruta, legumes, bolos, vinho, cerveja. Mas espera aí, a única coisa aí que tem gordura saturada nessa lista é carne. E mesmo Você não fica tirando foto de um dia a dia seu normal, mas você tira foto do Natal. E os hieroglifos também, na maioria das vezes, eles retratam festas, episódios mais importantes, banquetes, e não o dia a dia padrão, embora também existam pinturas disso. Então é sempre difícil a gente inferir dessas coisas todas quais que eles comiam mais. Mas quando a pessoa fala, uma nutricionista, de que a dieta deles era rica em gordura saturada, veja, quando eles comiam carne, que era uma raridade, isso é só para mostrar que de um bifão, a maioria é água. Apenas 5% dele, em geral, é gordura, ainda mais de carnes magras, que é o que se tinha naquela época. E lembre-se de que dessa gordura, apenas um pouco menos da metade é gordura saturada. Então você falar que 2,5% do conteúdo da carne que eles raramente consumiam é uma dieta rica em gordura saturada, é uma coisa meio esquisita. Como assim? Muito pouco? Será que haveria algo a mais? Para responder isso, fizeram análises de radioisótopos em múmias de várias dinastias e diferentes. Várias dinastias foram analisadas nesse estudo.
E quando a gente fala de uma ciência de precisão, eu não estou falando em questionário, em análise de pinturas, eu estou falando em análise de isótopos radioativos, carbono, nitrogênio. Eles fizeram 3 isótopos diferentes para poder analisar exatamente o que esses egípcios comiam e a quantidade que eles comiam, analisando não só o cabelo, o dente, como fragmentos de ossos em busca desses isótopos que trazem um resultado extremamente preciso. Castas, podendo inferir com uma precisão incrível em que proporção eles comiam e o que comiam. Seria a mesma gordura saturada vilã? Morando no delta do Nilo, a maior parte da sua alimentação vinha de grãos como cevada, trigo, sorgo, linhaça e de frutas. Eles comiam tanta farinha que eram conhecidos como artofagos. Que quando a gente olha os estudos, você vê que eles mostram que eles comiam de tudo: alface, cebola, legumes como feijão, lentilhas. E a carne era uma coisa muito rara, ainda mais se você fosse pegar as classes trabalhadores. Em geral, a proteína vinha mais de leite ou laticínios, ganso e peixe. E mesmo assim, eles não comiam tanto peixe quanto a gente imaginava. O apelido dos egípcios pelos povos da região era artofagoi, ou seja, comedores de pães. E uma das coisas que chama atenção, inclusive nesse estudo que analisou o consumo de pão e os dentes dos antigos egípcios, é que os antigos egípcios tinham dentes horrorosos. Quando tinham dentes totalmente desgastados, abscessos dentários, em parte pelo seu consumo de carboidrato e em parte também porque eles comiam muito pão que eles moíam em, claro, moinhos muito antigos e que eles usavam areia para ajudar a triturar no pão. E isso era um motivo até de competições, segundo esse artigo, entre os diferentes padeiros. Os padeiros se gabavam: meu pão tem menos areia. Então você imagina ficar comendo carboidrato refinado com pedrinhas de areia a sua vida inteira. Era esse o resultado que acontecia no dente dos artofagóis. Pagói, ou o povo que come pão. Sem os processos de refino de hoje, eles comiam cereais integrais e, claro, não eram geneticamente modificados, nem tinham pesticidas, eram orgânicos. Sem as prensas modernas, eles extraíam óleos como azeite, cártamo, gergelim, linhaça, ricos em gorduras mono e poliinsaturadas. Polifenóis eram extra virgem. Tudo com moderação, porque eles não tinham a abundância que a gente dispõe. E comiam muita pouca carne e proteína de origem animal. Eles teriam uma dieta equivalente. Não teria o menor sentido, numa população que se baseava basicamente da agricultura de grãos, utilizar o trator como comida. Que eles utilizavam muito mais os bois para puxar arado, para arar a terra e para outras atividades que precisavam de força animal, do que para comer o animal depois ter que usar a sua própria força. A um ovo-lacto vegetariano. Em resumo, eles faziam hoje o que seria a dieta dos sonhos de muitos nutricionistas e telespectadores. Dieta natural, sem glifosato, sem pesticidas, sem agrotóxicos, orgânica. É o sonho de qualquer nutricionista que se forma hoje em dia. Espectadores da Netflix. E telespectadores da Netflix, né, que ficam vendo Forks Over Knives, Dieta de Gladiadores, dos Twins. Incrustados de aterosclerose, mesmo morrendo mais jovens do que nós. Vocês se lembram da idade das múmias? 30 anos, 40 anos, 50 anos, mortos e cheios de aterosclerose? Os egípcios foram um povo inovador. E sempre que a gente vê aquelas grandes pirâmides, a gente nos lembra deles. Mas a gente se esquece que eles também foram os primeiros a adotar, sem saber, a pirâmide alimentar. Quando a gente vê a pirâmide alimentar dos egípcios era até melhor, porque não tinha ultraprocessados de doces, tinha pouquíssimo peixe, porco ou carne, muito pouco, mais legumes e vegetais e frutas e um monte de farinhas, como mostra aqui, mas lembre-se, tudo orgânico, integral, sem agrotóxicos. Sofrendo suas consequências. Como diria Carl Sagan, quem não conhece o passado não consegue entender o presente. Os egípcios erraram de pirâmide alimentar,
e começaram a sofrer desde aquela época os mesmos problemas que a gente sofre hoje por seguir a mesma pirâmide. E é interessante que quando a gente olha aquele papiro, a gente vê a descrição de uma série de doenças que são doenças modernas, como por exemplo constipação. Você não vê índio reclamando disso, enxaqueca, cefaleia e diabetes. E você já vê que as receitas deles eram até muito parecidas com as atuais. Você tem diabetes, então come bolo, trigo e milho e mingau de milho. Pronto, e você vai piorar o diabetes e ter um infarto e vai aparecer lá no papiro com dor no peito. Mas o que eu acho interessante também é daquele artigo de 1910, quando o patologista viu aterosclerose nas múmias, ele começou a inferir, por que elas têm isso? Por que será que ela acontece? Porque os egípcios não fumavam. E apesar dos egípcios beberem cerveja e deles também tomarem vinho, inclusive exportarem vinho, eles não eram uma raça que sempre estava bêbada por aí. Outra coisa interessante é que, segundo os arqueólogos, apesar dos egípcios trabalharem, eles também tinham dias de folga, como os egípcios de hoje, trabalhavam aproximadamente a mesma quantidade. Não daria para dizer que é estresse. Carne era muito rara no Egito, era um luxo raro para poucos e poucas vezes. Por outro lado, eles comiam mais vegetais o tempo inteiro, como a gente podia perceber inclusive pela sua fragilidade dentária de vegetarianos e veganos. E por último, fazer muita força, tipo maratona? Não. Apesar deles gostarem de esportes, de teatros, eles não eram grandes esportistas. Então, por que será que eles tinham aterosclerose? E eu arrisco dizer, pelos mesmos motivos que a população atual também tem. Come uma pirâmide alimentar cheia de carboidratos refinados, não tinham açúcar naquela época, mas comiam um monte de farinha refinada, de grãos, cereais e óleos poliinsaturados. Em outras palavras, provavelmente eles tinham um grau de resistência à insulina e não era bem o colesterol dele que estaria trazendo um problema, muito menos a gordura saturada. Bom, eu espero que você tenha gostado desse modelo, aprendido um pouquinho mais e sempre que você quiser você pode voltar aqui e assistir essa aula com tranquilidade. E se você gostou, por favor, não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal e dar seu like, que é a forma de eu poder atingir mais pessoas e, claro, um belo dia conseguir comprar minha Ferrari. Obrigado.